Olá, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nesta oportunidade, a nossa aula de número 134, através dessa live, práticas eclesiásticas, usos e costumes, não é? É o tema, não é, para a nossa aula de número 134. Nós queremos aqui engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Não é? O Senhor é maravilhoso, tem nos sustentado, tem dado da sua graça e com isso nós nos fazemos felizes. Queremos desde já cumprimentar a cada um dos irmãos e irmãs que estão chegando para a nossa live de hoje e também aqueles que posteriormente estarão estudando, uma vez que nós estaremos disponibilizando esta aula, assim como todas as demais temos feito, não é? Sempre no dia seguinte. Também disponibilizamos através do nosso canal CETADB no YouTube. E você é também convidado para se inscrever no nosso canal no YouTube. CETADB é o nome do canal. Nós vamos deixar aqui o tema fixado, porque sempre tem os irmãos que perguntam, né, qual é o assunto. Então nós vamos deixar fixado o comentário aqui. Seja bem-vindo, pastor Evandro, nossa vice-diretora, a minha esposa, a irmã Eliane, também já está conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fagner Chagas, muito bem, o pastor Ciro já está com a gente, e já vamos dar prosseguimento. Yuri Costa Mendonça, Deus abençoe. Quem mais está aqui, ó? Vamos lá, Rony Luiz, seja bem-vindo. Francisco Marcos Lopes, 52, Jefferson Emanuel, olha aí, que bênção. Loja Mão de Deus, olha aí que coisa maravilhosa. Nada melhor do que a mão de Deus, não é? Pastor Evandro está lá em Goiânia fazendo tratamento da sua saúde, Deus abençoe. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a benção. Entrega tudo, não esconde nada. A paz do Senhor, tudo bem? Mas olha, sempre melhorando. Chegou bem aí meu áudio aí? Tranquilamente. Hoje não está estourando, eu nem coloquei o fone. Na verdade, eu fiz uma mudança, porque eu deixava o aparelho posicionado bem na reta do ar-condicionado. Eu fiz um teste hoje aqui para ver se mudando a posição a gente resolvia o problema. Tem uma irmã que passou aqui, ela perguntou, deixa eu ver se a live vai ficar salva. Larissa, vai ficar salva. A gente deixa salva aqui no Instagram e libera também lá no YouTube amanhã, não é? Sempre na quinta-feira, porque hoje é quarta, então na quinta-feira a gente já libera também para os irmãos poderem assistir através do YouTube, uma vez que nós temos vários que não têm perfil no Instagram, não conseguem assistir de forma online. Muito bem, Kelms, Bishop, paz do Senhor, nossa, Deus abençoe. Quem mais está aqui, ó? Vamos lá, Rony Luiz, seja bem-vindo. Francisco Marcos Lopes, 52, Jefferson Emanuel, olha aí, que bênção. Loja Mão de Deus, olha aí que coisa maravilhosa. Nada melhor do que a mão de Deus, não é? Pastor Evandro está lá em Goiânia fazendo tratamento da sua saúde, Deus abençoe. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a benção. Entrega tudo, não esconde nada. A paz do Senhor, tudo bem? Mas olha, sempre melhorando. Chegou bem aí meu áudio aí? Tranquilamente. Hoje não está estourando, eu nem coloquei o fone. Na verdade, eu fiz uma mudança, porque eu deixava o aparelho posicionado bem na reta do ar-condicionado. Eu fiz um teste hoje aqui para ver se mudando a posição a gente resolvia o problema. Tem uma irmã que passou aqui, ela perguntou, deixa eu ver se a live vai ficar salva. Larissa, vai ficar salva. A gente deixa salva aqui no Instagram e libera também lá no YouTube amanhã, não é? Sempre na quinta-feira, porque hoje é quarta, então na quinta-feira a gente já libera também para os irmãos poderem assistir através do YouTube, uma vez que nós temos vários que não têm perfil no Instagram, não consegue assistir de forma online. Muito bem, Kelms, Bishop, paz do Senhor, nós estamos bem, cada dia melhor. Né? Sempre melhorando no Senhor. É desse jeito, está envelhecendo e quanto mais velho, melhor. Desse jeito. Pois bem, meu pastor. É como vinho, né? É desse jeito, quanto mais velho, melhor. Eu não quis dizer, entendeu, que é como vinho, mas é assim. É como vinho. Senão alguém vai pensar, mas esse rapaz, esse pastor entende de vinho? A turma vai pensar, mas o pastor entende de vinho? Então, a gente já foi desse tempo, né? A gente pode estudar sobre o vinho
mas No meu caso, eu não nasci sem crente. precisar consumi-lo, né? Mas eu não nasci crente, né? Na minha casa lá o negócio era Ah, complicado. Aí a gente, né? Sabe como é que é, né? então não tem um conhecimento. É bom, porque um pode orientar os obreiros, né? O meu pai tinha E um fornecedor de roupa que ele trabalhava à época. Isso eu era um gurizão de 8, 9 anos de idade. E ele ia para a região de Timbó, em Santa Catarina. E aí o Vailate, que era o dono da fábrica onde ele pegava essas roupas, vai lá, tio. tinha um pessoal da colônia que ele conhecia. Daí levava o meu pai na colônia, e meu pai trazia de garrafão. E aí o negócio era complicado. Mas Jesus me libertou aos 19 anos de idade. Eu tive um encontro com Jesus no dia 10 de abril de 1993. E de Olha lá aí. para cá, a minha vida é outra. Graças a Deus. Só suco de uva agora. Maravilha. Desse jeito. Pois bem, meu pastor, eu acho que nós Integral, podemos... né? Sim, pode falar. Integral, porque tem uns aí que não. O pessoal chama de suco de uva, mas é mais açúcar do que outra coisa, né? Desse jeito. Bem Agora isso aí. o suco integral é bom, né? Muito bem, graça e O pessoal paz. o pessoal tá animado aí Olinda. hoje, hein? Olinda, Pernambuco. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Olinda, olha aí, ó. Maravilha. Bastante interessante. O Jorge Silva diz que quer assistir porque diz que os temas são convidativos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Os irmãos que assistiram o pastor Ciro lá em Pernambuco, não é? Que bênção. Vocês aproveitem agora, mandam um aviãozinho aí para os contatos que vocês têm aí na sua lista, para que os nossos irmãos, que também são vossos irmãos e conhecidos, né, possam tomar conhecimento dessa nossa aula de hoje e assim também participarem, né, participarem dessa nossa aula de número 134. Olha só que maravilha. Eu já vi, tem muita gente. O Nordeste está em peso aí, ó. Rio Grande do Norte, Rio Ceará, Grande do Norte. O Jorge sempre está com a gente. Que satisfação. Maravilha. Vi a irmã Juliana, que é lá da Assembleia de Deus Canaã, esposa do pastor João Marcos. Assembleia de Deus em Vargem Linda. Olha aí, ó. Receba o nosso abraço apertado e suspiro dobrado. São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo. Olha que maravilha. Ó, Pernambuco está em peso aí. Glória a Deus. Os irmãos da Assembleia de Deus Seara, lá do nosso amigo pastor Hélio Ribeiro. Estivemos Calcaia. Calcaia no Ceará. Calcaia. Calcaia é vizinha Fortaleza. Tá junto ali com Fortaleza, né? Pastor Erivelto lá, né? Aquela igreja bonita. Isso aí. Itabira, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Vamos lá, meu pastor. Caruaru. Olha, o Jailton. Ô, pastor, dá para fazer uma live só citando os nomes aí das cidades, ó. Você já pensou, rapaz? Olha aí, ó. Pernambuco, ó. Porto de Galinhas. Tá aí. Ó, aí pastor Manuel. Se quiser me mandar um convite para passar uma semana com a minha família. Rapaz, uma semana? Rapaz, vamos acertar isso para depois do dia 15 de dezembro até lá, dia Porto 3, de 4 de Galinhas. janeiro. Porto de Galinhas vale a pena, né? Amém aí, fechou. O senhor já esteve lá, não? Nunca fui. Rapaz. Eu sou bicho do Paraná, né? Eu já passei por lá, viu? Gostei. Gostei. É bom, viu? Aí, o pastor Manuel gostou do negócio, já mandou um monte de riso ali. É isso aí, meu pastor. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Pois bem, meu pastor. Vamos lá. Eu tô descontraindo um pouco aí, porque as perguntas hoje são complicadas, hein? Você vê, essa primeira mesmo aqui é um negócio interessante, né? Essa aqui foi a questão levantada pelo nosso irmão Jailton Santana a respeito do costume nos tempos de Jesus. Os costumes, o que diz respeito aos trajos, né? Como que era o traje. Ele usava vestido? É a pergunta do Jailton aqui. Jailton, imagino que deve ser Jailton Santana. Olha, as vestes nos tempos bíblicos, eu quero até recomendar para os irmãos um livro que é muito bom da CPAD, que aliás é um best-seller, que é o Manual de Usos e Costumes. É um livro assim, denso, né? De capa azul, antes de uma capa branca. Eu ainda tenho a versão antiga, com a capa branca. Mas agora já tem um que foi ampliado, né? Então, vale a pena ter, porque ali você tem detalhamento de tudo, dos costumes, das comidas,
os animais, como que era o comportamento das pessoas em relação aos animais, os animais domésticos, né? Hoje em dia tem gente que fica querendo reinventar a roda, dizendo que foi o galo não foi o galo que cantou, na verdade foi a trombeta, não sei, esses negócios aí. Mas ali você vê que já tinha galo naquela época, inclusive lá em Jerusalém, né? Mas não é esse o assunto. Com respeito às roupas, veja, nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento e também no primeiro século, quando Jesus andou na Terra, a roupa do homem, no caso, basicamente era o quê? Tinha, digamos aí, 4 peças que eram fundamentais. Uma roupa mais apertada ao corpo, que podia ser chamada de túnica, né? E uma capa por cima. Então, uma roupa mais justa e uma capa. E essa capa, geralmente, ela era presa por meio de um cinto de pano ou de couro, né? A capa vinha por cima para proteger, uma capa mais grossa, para proteger tanto do calor como do frio, porque você sabe que naquela região, durante o dia é muito quente, mas à noite baixa consideravelmente a temperatura. E também uma sandália, que geralmente era de madeira e tinha lá as alças, né? Eram de couro, geralmente. Então, Jesus, ele usava, as vestes na época eram estas. Não tinha terno, não tinha gravata, não tinha calça jeans ainda. Isso aí é uma invenção mais recente, né? Com certeza. Então, o que havia naquela época, Jesus usava as roupas da época. No caso do homem era isso, era um vestido, digamos assim, como se fosse um vestido que era mais justo ao corpo, né? E um vestido que ia ali na altura dos joelhos ou um pouco mais abaixo, isso aí variava um pouco, e geralmente uma capa que era colocada por cima. A capa era mais para proteger mesmo do sol e do frio à noite. Quando a pessoa entrava num ambiente assim fechado, claro, ela não precisava usar aquela capa, mas ela tinha sempre um vestido. E naquela época não tinha muita roupa. É importante dizer isso. A roupa era cara, inclusive. Poucas pessoas tinham mais do que uma peça de roupa. Então era muito, hoje em dia, a pessoa abre o guarda-roupa, tem uma coleção ali, roupas de todos os tipos, cores, sapatos de todos os tipos. As mulheres que gostam, né? Cores, vermelho, azul, verde, o cinto para combinar, vários vestidos. Mas naquela época não era assim. Mesmo para as mulheres era restrito, né? Tinha pouca roupa, né? Tá certo, Então meu pastor. as pessoas valorizavam muito. Então, a pergunta do nosso irmão, qual era o costume? Era realmente aquela roupa, não tinha nada assim, além disso, né? Era a túnica. Só um detalhe, essa túnica, ela era de lã, linho ou algodão, geralmente, né? Aí tinha o cinto, a Bíblia até menciona, é importante, eu estou falando aqui sem citar versículos, mas Pedro fala lá cingindo os lombos, né? Ali ele está falando do cinto, porque o cinto ele era usado, o cinto ele podia ser usado na cintura ou ao redor, né? Ao redor da vestimenta exterior. Ele podia ser usado na cintura ou ao redor da vestimenta exterior. Isso aí não dependia um pouco, né, da maneira que a pessoa queria usar. Então tinha uma veste interior, por assim dizer, e uma veste exterior. Essa veste exterior era uma faixa de pano quadrada, que era chamada também de capa. É chamada de capa. Então era um revestimento. Olha que interessante, porque a Bíblia diz, né? Quando a Bíblia diz fala do revestimento, quando o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou quando Paulo falou revestivos do Senhor Jesus Cristo, ou revestivos do novo homem, revestir-se o que era? Era pôr uma roupa por cima de outra roupa. Então era pôr a capa por cima desse vestido que eu citei, né? A figura é essa. Então isso também traz uma lição para nós, porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos nus, nós estávamos desprovidos da graça de Deus,
Mas quando nós recebemos a salvação, nós somos vestidos, diz a Bíblia, de vestes de justiça. E para aquele que já está vestido, aí sim Deus abre um grande guarda-roupa para a pessoa, mas é a pessoa que tem que, quando a Bíblia tem a ordem, revestivos, é porque não adianta ficar só olhando, admirando. Eu tenho que ir lá e pegar a roupa e vestir. Eu tenho que tomar posse da bênção, né? Nesse sentido, eu tenho que me revestir de poder, me revestir da armadura de Deus, me revestir do Senhor Jesus Cristo, ou seja, receber Jesus como Ele é. Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Cristo. Então é por isso que Paulo lá em Romanos 13 falou, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade, pastor Evandro Carlos? Deus abençoe, meu amigo. O Evandro está com a gente. Está em Goiânia ele. Em Goiânia. Agora ele deixou lá o Tocantins e está em Goiânia, né? Isso. Está acompanhando os tratamentos. Você falou ali, pastor, de abrir guarda-roupa. Eu conheci um pastor. Sim. Não me pergunte quem é, porque eu não digo. Oh. Ele sempre, quando ia dar as mensagens dele, entregar as mensagens, ele dizia que tinha uma certa quantidade de ternos, uma certa quantidade de camisas, uma quantidade sem fim de gravatas, uma quantidade numerosa de sapatos e tal, e tal, e tal. Quando você falou que as mulheres que gostam disso, eu pensei, rapaz, tem uns camaradas por aí que gostam disso também. Tem uns que gostam. Hoje em dia os homens estão muito vaidosos também, né? Não é só as mulheres, não. E tem aqueles que não só gostam, como fazem questão de dizer que tem, né? Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Pois é. Desse jeito aí. Pois vamos lá, então. Esse mesmo irmão, o mesmo irmão Jailton, ele pergunta qual é a diferença entre usar bermuda e calça. Na verdade, nós falamos, não é? Nós falamos na nossa live passada a respeito disso, a respeito de calça comprida. Essa pergunta aqui já está feita desde o ano passado, né? Essa pergunta desse irmão Jailton, qual a diferença entre usar bermuda e calça? Nós já falamos a respeito da calça na live 133. Aqueles que quiserem podem buscar lá no canal do CETAD no YouTube. Coloque lá Sustenido, que é conhecido atualmente como Jogo da Velha, né? Sustenido 133. Faz a pesquisa no nosso canal e está lá a resposta a respeito da questão sobre calças compridas. Olha, mas vamos lá. Niterói. Qual a diferença entre usar bermuda e calça? Bom, a priori, né? A bermuda vai até o joelho, a calça vai até o pé, né? Então, já tem uma diferença aí. Bom, brincadeira. A Bíblia diz, olha, essa questão passa por aquilo que nós já falamos, né? Sobre usos e costumes, sobre o nosso perfil, que é um perfil tríplice, teológico, eclesiástico, consuetudinário. Então, a nossa igreja ela tem uma tradição, desde o início, né? A nossa igreja tem 110 anos, mas ela preserva alguns usos, alguns costumes. Então, o conselho que nós damos para as pessoas é aquilo que está lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, né? Para todo propósito debaixo do sol ou debaixo do céu, existe um tempo e existe um modo. Então, veja, se eu estou na minha casa, estou aqui tranquilo, estou dentro da minha casa, tenho liberdade para usar uma roupa mais leve, principalmente aqui onde eu moro, e os irmãos do Nordeste também, imagine. Agora, para tudo tem um tempo, tem um modo, né? Se eu vou para a igreja, claro, se eu vou para uma reunião mais formal, não tem sentido eu usar uma bermuda. Então, tudo isso aí deve ser avaliado com equilíbrio, falando do homem, né, no caso. Então, a diferença basicamente seria isso, que você tem que ter bom senso para saber qual tipo de roupa que é mais adequada para determinada atividade, para determinado evento do qual você vai participar. Eu contei aqui na semana passada a minha experiência quando eu fui convidado para ministrar numa igreja batista, e eu achava que eu podia ir com uma roupa mais à vontade. No caso, eu não fui de bermuda, claro, mas eu fui com uma camisa polo, fui lá acho que eu estava com tênis ou com sapatênis na época, uma calça jeans, achando que
eu estaria com a roupa adequada. Mas quando eu cheguei lá, os irmãos estavam todos de terno e gravata. Não vou dizer que os irmãos me rejeitaram por conta da minha roupa, mas eu já me senti um estranho no ninho, como se diz, né? Porque eu chego lá, todo mundo de terno. Então, gerou um certo constrangimento. Então, isso acontece numa audiência, isso acontece dependendo do local que você vai estar. Claro que se você for para uma praia, por exemplo, com a sua família, escolhendo bem o local e tal, você também vai usar uma roupa leve. Não precisa se vestir como as pessoas do mundo, porque nós somos diferentes. Porque roupa, você tem que entender isso. Roupa fala de identidade. Identidade. Então a roupa identifica. Veja esses protestos que estão havendo aí hoje no Brasil. As pessoas fazem questão de vestir o verde e amarelo porque isso tem uma identificação. Elas querem demonstrar que elas estão defendendo uma causa. Então a roupa, ela identifica. A torcida organizada de um determinado time tem um tipo de roupa também, as cores, e não somente as cores, o modelo. Então, da mesma forma, o cristão, ele tem um estilo de vida, porque roupa tem a ver com estilo também. Veja, por exemplo, os adeptos do heavy metal, os adeptos do punk, né? os Góticos. funkeiros, né? Os góticos, eles têm uma identidade. Então, roupa tem a ver com identidade. Então, o crente, às vezes, fica preocupado. Por que eu tenho que usar essa roupa? Não. Primeiro, você não é obrigado a utilizar. Mas o bom senso manda que você observe qual é o perfil da sua denominação. Cada denominação, ministério, dependendo da região também, você tem que observar. Você tem que ser uma pessoa observadora. Porque toda igreja tem o seu perfil. E se você faz parte de uma instituição, não é bom que você fique militando contra ela. Qual que é a vantagem disso? Você tem que se sentir bem numa comunidade. Se você está numa comunidade para gerar desavença, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ora, você não é obrigado a ficar lá, vá para um lugar que te agrade. Não cause transtorno no meio dos irmãos. Mas eu quero ajudar os irmãos, libertar os irmãos dessa escravidão. Não. Às vezes o problema está em você. Os irmãos estão bem lá, tranquilos, usando aquelas roupas, e você que está servindo a Deus com alegria e pronto. E pronto. Então, quer dizer, se os irmãos se sentem bem com aquele tipo de roupa, que é uma roupa tradicional, respeite os irmãos. Se você não concorda com eles, você tem todo o direito de ir para outra igreja. Entendeu? Não estou falando para você sair da sua igreja, mas se você não se sente bem, você é livre. Nós somos livres. Nós temos que estar onde nós somos bem recebidos, somos acolhidos, e não nos importar com essas questões secundárias. Porque tradição é tradição. Não pense que o que é tradicional você resolve de uma vez. Vou eliminar isso aqui, vou dar uma canetada, como alguém está pensando aqui, resolve-se tudo assim, dando uma canetada. Não. Você tem que entender o costume daquela igreja, a identidade. Porque lembre-se disso, roupas têm a ver com identidade, com estilo de vida. Então, o assembleiano tradicional tem o seu estilo, e tem uma assembleia, porque a Assembleia de Deus tem várias também, né? A Assembleia de Deus se dividiu, se subdividiu. Então, dentro da própria denominação Assembleia de Deus, você vai encontrar igrejas que talvez estejam mais próximas daquilo que você vê como ideal para se vestir. Então, não precisa ficar criticando uma igreja que é mais conservadora no que tange a usos e costumes. Então, é um conselho que nós damos para que haja equilíbrio nessa questão da vestimenta, não é? Maravilha, muito bem. Veja que a Assembleia de Deus não é como uma outra igreja que você vai lá, no mesmo dia que você aceita Jesus, você já é batizado, né? Justamente para que você tenha tempo de conhecer a igreja, assim como a liderança da igreja também possa te conhecer. Uma vez que você conheceu a igreja, sabe quais são as práticas da igreja, você tem ali, nesse momento, a oportunidade de dizer, não, isso aqui para mim não serve, estou indo para outra, porque eu não vou aceitar andar de calça, não vou aceitar andar de saia, não vou aceitar cortar o cabelo ou deixar o cabelo crescido, então não vou aceitar, pronto, tem tempo de ir para outra. Agora, se submeteu ao batismo, não foi do dia para a noite, não foi de um dia para o dia seguinte, passaram-se meses.
conheceu a igreja, sabe quais são as regras da igreja, aceitou ser batizado na igreja, automaticamente está aceitando as regras que aquela igreja impõe, e não tem porquê. Porque tem uns camaradas que nasceram ontem, né? E já estão dizendo, não, quando eu assumir a igreja, eu vou mudar esse negócio, porque eu vou assumir a igreja e eu vou fazer diferente. E não é assim. Infelizmente, a coisa não é assim. Teve um caso aqui próximo de mim, aqui, não me pergunte onde exatamente, mas próximo, em que um determinado líder, ele disse, olha, aqui agora... E ele assumiu uma igreja muito conservadora, o pastor era muito conservador. Tradicional, né? Tradicional. E ele, quando assumiu, ele quis que houvesse um rompimento total. Ele disse, não, a partir de agora é a Assembleia de Deus com doutrina, mas sem costumes. Veja, é claro que isso não ia dar certo. Por quê? Porque não existe isso. O próprio mestre Antônio Gilberto sempre nos ensinou, e tem o seu livro, Manual da Escola Dominical, em que ele apresenta ali as diferenças entre doutrina e costume, e ele enfatiza a doutrina, a sã doutrina, porque doutrina, é bom que os irmãos entendam, doutrina é a palavra de Deus, doutrina no singular, não é? No Novo Testamento, é a sã doutrina, é a palavra de Deus devidamente sistematizada, compendiada, explicada ponto por ponto. Isso é doutrina. Doutrina é a própria palavra de Deus, não é outra coisa. Doutrina é sinônimo de palavra de Deus. Por isso que Paulo falou, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação, passa-se tudo para edificação. Então veja, o mestre Antônio Gilberto dizia, a doutrina gera bons costumes, mas o costume não gera doutrina. Agora, o que nós entendemos? Quando tem doutrina de fato, naturalmente vão surgindo bons costumes. Costumes que são bons realmente, que devem ser preservados, devem ser mantidos. E aí aquele irmão, ele não quis, porque veja, outra frase emblemática do mestre Antônio Gilberto, não esquecemos dele nunca, ele dizia, olha, o trem pode correr livremente, mas o trem corre no trilho. A eletricidade também ela é uma bênção, mas ela é controlada nas subestações. O fogo é uma bênção, mas ele é controlado no fogão. Você tem chama mínima, você tem chama máxima. Você controla o fogo. O fogo é uma bênção sob controle. Não, porque sem controle é um incêndio e causa um estrago tremendo. Então, da mesma forma, existem os bons costumes para a conservação da boa doutrina também. Então, se o camarada diz, aqui tem doutrina e não tem costumes, veja, claro que isso não ia dar certo. Começou a haver, começou pela parte, claro, não é por acaso que a Bíblia diz que o traje da mulher deve ser honesto, com pudor e modéstia. Por quê? Ah, Deus é contra as mulheres? Paulo era machista? Não, é porque Deus fez a mulher de forma diferente. A mulher, ela é formosa. Isso aí é bíblico. Porque o verbo formar no hebraico é diferente para a mulher e para o homem. No caso do homem, formar ali, o verbo é como se fosse pôr na forma. Como se tivesse uma forma pronta, colocou lá, pronto. A mulher não. O verbo ali no hebraico é como se Deus, de fato, formasse a mulher aos poucos, cuidadosamente. Por isso que a beleza, de fato, está com as mulheres. Eu não conheço homem bonito. Conheço homem simpático e tal. Bonito, sinceramente, eu não conheço. Dizem que existe, mas eu nunca vi, né? Agora, mulheres, a beleza está com as mulheres. A beleza e a formosura. E o homem, da maneira como ele foi criado, ele é estimulado. Deus formou o homem assim. O macho, né? Não só o homem. Na natureza você vê isso também. O homem ele é estimulado pela visão. A mulher também é, mas a mulher é muito mais pelo que ela ouve, o cheiro, o perfume, né? As mulheres têm uma percepção muito maior nesse sentido. Então é por isso que a mulher deve ter cuidado também com a roupa. Uma roupa muito apertada, uma roupa transparente. Isso aí já entra para a questão da lascívia, né? Isso é perigoso. Porque no mundo, infelizmente, o padrão de beleza é a sensualidade. O mundo
para a mulher estar bonita, segundo os padrões do mundo, ela tem que estar sensual. E algumas irmãs, lamentavelmente, estão embarcando nessa canoa furada, achando que também tem que fazer a mesma coisa, ficar sensual. Não, minha irmã, você tem uma beleza que Deus te deu, mas cuidado. Por isso que Paulo falou que o traje tem que ser com pudor e modéstia. Então aí está o equilíbrio, a gente tem que ter cuidado com isso. E nessa igreja que eu citei, só para arredondar, para concluir, começou a haver esses exageros, roupa transparente, roupa muito colada ao corpo. Aí o pastor falou, não, irmãos, não era isso que eu estava dizendo, irmãs, por favor, não, e tal. Aí ele percebeu que o que ele tinha falado não era para ser observado, porque tem que ter limite. Então é por isso que cabe ao pastor também aconselhar os membros, aconselhar de modo individual, às vezes dar uma palavra até de púlpito com muito respeito, mas aconselhar os membros para que não haja esse tipo de constrangimento, né, no meio do povo de Deus. Maravilha, meu pastor. Olha, o Paulo está dizendo que está com saudade, viu? It's Paulo. Paulo Henrique. Paulo. O Paulo, tivemos um momento juntos ali e depois não deu para conversar muito, né? Não sabe que esses eventos são puxados, como você diz, né? Mas nada impede dele marcar uma pizza e subir lá, ué. Aí. Nada impede de ele. Tá fácil. É um rapaz solteiro, recém-casado, não tem muita dívida, né? Tá com dinheiro. Ele podia aí patrocinar. Demorou. Uma ida nossa para Porto de Galinhas, né? Com tudo pago. A gente já se encontra lá com o pastor Luiz, pastor de Porto de Galinhas, me esqueci agora aqui. E ele já fecha a conta lá. Gostei. Pronto. Gostei dessa aí. O Paulo Henrique dá uma palavra lá, porque a gente vai só para descansar. O Paulo Henrique prega, né? E a gente assiste lá, ouve ele pregando. Que eu fico só dando glória a Deus de pé. Um exímio pregador, né? Olha aí. Ele está reagindo aí. Maravilha, meu pastor. O costume de proibição de barbas. Olha aí. Rapaz, a turma engrossou o caldo, né? O costume da proibição de barba surgiu a partir de quê? A base bíblica? Eu diria que hoje em dia não é bem uma proibição, né? Assim como se fosse algo, olha, se você tal, você vai perder a salvação. Claro, no passado houve aí alguns equívocos nessa parte, no sentido não de manter a tradição, porque eu não sou contrário à tradição. Tradição é uma coisa que eu já disse, tem a ver com identidade. Então, eu não uso barba, aliás, eu nem tenho, né? Mas mesmo que eu tivesse assim, barba, eu não usaria, porque é uma questão de respeitar um perfil da minha igreja, né? Eu pertenço a uma igreja conservadora, nesse ponto, e ela tem um perfil, mas eu não diria que é uma proibição. Não é uma proibição, é uma recomendação baseada na herança dos nossos pais aí. Eu penso que as nossas tradições não devem ser desprezadas, porque, repito, fazem parte, elas formam assim uma identidade, um perfil. A Assembleia de Deus, ela tem um perfil. Claro que nem tudo que nós defendemos nessa tradição, porque, claro, parte da nossa tradição também é bíblica, mas uma parte não é bíblico, vamos dizer assim. Aí alguém já vai dizer, então não é bíblico, fica de lado. Não é bem assim, porque há coisas que não são diretamente bíblicas, mas é uma herança. Nós recebemos como legado dos nossos pais, então nós prezamos. Veja, eu não preciso de eu estou aqui falando nessa live, eu estou sem gravata, estou usando, mas eu estou com um bom motivo. Está uniformizado. Estou aqui com a camiseta do CETADB, né? Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus. Então, não preciso de gravata para pregar. A gravata não me faz ser mais inteligente, a gravata não faz eu ter unção, o paletó também não faz eu ter mais unção. Mas é uma tradição e eu me sinto bem. Eu sou sincero, quando eu estou no púlpito, quando eu estou participando de uma reunião na nossa igreja, me sinto bem de terno e gravata. Eu gosto, é uma coisa que eu já uso há muito tempo. E para mim não é nem um peso isso. Mas é uma tradição. Eu tenho consciência de que isso
não garante a minha salvação, não me torna mais santo do que ninguém, mas eu não preciso me rebelar contra isso. Eu não preciso me rebelar contra isso, porque faz parte da nossa identidade. Assim também essa questão da barba. É pecado usar barba? Né? Outro dia, até alguém estava fazendo um gracejo com a questão de a mulher rapar a perna, né? E aí a irmã perguntou para o pastor: ô pastor, é pecado rapar a perna? Numa igreja, não na Assembleia de Deus, graças a Deus a Assembleia de Deus não tem isso aí já está, eu penso que houve num tempo passado, mas isso aí com o tempo já foi até havendo aí uma flexibilização, vamos dizer assim, mas tem igrejas em que ainda até isso é tratado assim como uma coisa, não como uma recomendação, mas como se fosse um pecado mesmo. Aí a irmã questionou o pastor e disse: pastor, por que eu não posso rapar a perna? Qual é a justificativa? Aí o pastor, não tendo, claro, nenhuma justificativa bíblica, é evidente, ele disse: olha, irmã, a irmã não deve tirar porque está aí. Se Deus fez nascer aí, tem que crescer. Aí a irmã ficou com a faca e o queijo na mão para dar uma resposta. Então, por que o irmão tira a barba? Né? Não está aí. Deixa a barba e crescer também. O irmão tem que ter barba, porque se cresceu, tem que... Então, veja que são coisas que não... Então, nós não entramos por aí. Nós não entramos para esse tipo de argumentação. O que nós falamos é que realmente é uma tradição. É uma tradição. Tem grandes homens de Deus que usam barba, homens do passado, pregadores, inclusive, você vê que usavam barba. Tem irmãos de outras denominações que usam barba. Eu tenho amigos de outras denominações que usam barba. Até de alguma Assembleia de Deus, de uma tradição aí mais nova, aliás, de uma denominação mais recente, né, que não segue a mesma tradição. Agora, o meu conselho, repito, novamente, porque eu me lembro de um caso de um pastor também, eu não vou citar quem por questão de ética, porque ele pode estar presente até nessa live, mas eu me lembro de um obreiro, não me pergunte o nome dele, que ele começou a dirigir uma congregação muito novo, tal, e ele não sabia como se conduzir em algumas questões, e foram surgindo esses problemas, e surgiu um rapaz lá, uma barba assim tal, e ele chegou lá, um rapaz crente, dedicado, e o obreiro chamou aquele rapaz para uma conversa, em vez de falar em público, porque infelizmente muita gente falava: irmãos, esses crentes barbudos e tal. Aí o que acontecia? O rapaz ia embora, porque ele se sentia rejeitado. Então muita gente foi embora por causa disso. Agora, esse outro obreiro, apesar dele ser novo, Deus lhe deu sabedoria. O que ele fez? Chamou o rapaz para uma conversa à parte, elogiou o rapaz, falou assim: ô rapaz, eu estou vendo que você é uma pessoa dedicada, você chegou aqui, eu percebo que você está cantando os hinos, você aprendeu rápido, eu percebo você até já entre os jovens, eu creio que você quer logo descer as águas do batismo, você quer aí participar do grupo dos jovens. Parabéns, olha, estou muito contente com o que você está apresentando, mas não sei se você percebeu, os nossos jovens aqui, eles não têm costume, é uma tradição nossa, não tem costume de usar barba. E talvez você até também se sinta um pouco, se ache estranho no meio deles, e eles também, não sei, será que para você seria muito difícil se você tirasse a barba? Isso poderia gerar algum problema para você? E o rapaz disse: não, que isso, para mim não tem problema, eu uso barba, mas tirar a barba para mim também não tem problema, isso aí não é nada. Diante de tudo que eu estou vivenciando aqui, isso é tão bom, estou gostando tanto, eu encontrei uma família aqui, pessoas que me amam, tirar a barba para mim não é nada. Que isso, pastor, conta comigo. Pronto, o pastor ganhou o rapaz. Aquele rapaz se tornou um dos principais evangelizadores, pregadores, se tornou depois um obreiro, né? E tudo foi tratado de uma maneira leve. O problema que havia antigamente é que os pastores, claro, eram fruto de uma época diferente, eles acabavam falando no púlpito: esses crentes rebeldes, barbudos, não sei o que e tal. Isso gerava um constrangimento. Mas o fato é que a tradição
E tradição também, veja, a nossa igreja não é única, a realidade é essa. Isso aí, essa questão de usos e costumes depende da região, depende do clima, depende da história que a própria igreja tem. Então, eu ando pelo Brasil, o pastor Edson também sabe, também anda muito mais do que eu. Nós que andamos pelo Brasil, nós sabemos que isso aí não é uniforme. Há lugares em que você já começa a ver aí alguma coisa um pouco diferente. Mas a gente está falando tudo isso para aconselhar os irmãos a não se prenderem a isso de uma maneira assim, como se fosse algo assim, olha, tal, aquela igreja, eu queria usar barba e lá não pode, não sei o quê. Não, meu irmão. Você deve procurar uma igreja que esteja de acordo com o que você deseja. Agora, um conselho que eu te dou. O que é mais difícil hoje em dia de encontrar é uma igreja em que tem uma palavra boa, um pregador, um pastor que tem compromisso com a palavra, um pregador que doutrina de fato, que fala a Bíblia. Agora, veja, se você encontra um pastor assim, e lá a igreja não costuma, os homens não costumam usar barba, aí você, por causa disso, vai sair de lá para ir para uma igreja onde o pessoal usa barba, mas não prega a palavra, aí eu acho que você está fazendo uma escolha errada. Eu prefiro 1000 vezes ficar numa igreja mais conservadora, em termos de usos e costumes, mas que tenha compromisso com a palavra de Deus, a ir para uma igreja que seja mais leve, no que tanja a usos, costumes e tal, mas também não tem palavra. É show, é aquela coisa mais para atender o homem pós-moderno, é uma igreja como se diz, que atende a pós-modernidade, né? Igreja emergente. Veja, igreja emergente. Igreja emergente não é uma denominação. Igreja emergente é um estilo que existe. E tem vários. Hoje em dia, as igrejas emergentes, geralmente, o nome delas é até em inglês. Nada contra, porque igreja, em inglês, claro, é church, não tem problema. Mas tem igrejas no Brasil que fazem questão de usar church, mas para gerar uma identidade e mostrar que, olha, nós somos diferentes, nós somos tal, o nosso negócio aqui é o show e tal, e geralmente são igrejas que não têm compromisso com a palavra, são pragmáticas, são hedonistas, são utilitaristas, festa jesuína, sem João, mas com Jesus, Halloween gospel, baile fantasia e não sei o quê. E a Bíblia mesmo cita aquelas frases de efeito, mas não tem exposição da palavra. Então faça a sua escolha. Eu prefiro 1000 vezes estar numa igreja mais conservadora em termos de usos e costumes. Isso não vai ter, para mim não é problema usar uma roupa mais formal, a estar numa igreja que tem tudo leve e tal descontração, mas é uma igreja que, na verdade, tudo funciona para me satisfazer. Se eu quiser algo para satisfazer o meu ego, para massagear o meu ego, eu não preciso nem ir para a igreja. Eu vou para um show, eu vou para um campo de futebol, ver um jogo, vou torcer para um time de futebol, aí eu vou satisfazer minha carne, vou satisfazer o meu ego, eu vou para um show de um cantor famoso, aí sim, né? Agora, se eu quero ir para um culto servir a Deus, por que eu vou ficar preocupado se lá usar barba, se não... Ora, isso aí pode ser uma preocupação, mas é secundária. O mais importante, o mais prioritário é a pregação da palavra de Deus, é o louvor sacro, o louvor que de fato exalta a Deus, que é cristocêntrico. Então, meu irmão, saiba priorizar. É isso que é o conselho que eu te dou. Porque barba, esse negócio, não é doutrina, mas dentro de um conjunto faz parte de uma identidade. Se você, por causa disso, você vai romper com toda um perfil que é teológico, eclesiástico, consuetudinário, é melhor você renunciar. O que Jesus diz? Para servir a Jesus tem que renunciar. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você está renunciando ao pecado, por exemplo, a bebida, o vício, tanta coisa mais difícil, por que você vai se preocupar agora com barba? Isso aí não é nada. Para quem deixou tanta coisa, claro, deixou com a graça de Deus. E se a graça de Deus te ajudou para você deixar vício, será que não vai te ajudar para deixar algo tão
insignificantes como rapar uma barba, né? Rapar, né? Não é raspar. Claro que a gente fala, é comum falar raspar, mas raspar é como se fosse lixar, né? Rapar que é cortar, né? Mas é isso, pastor. Estou falando muito, hein? O irmão, Não, tá certo. o irmão não me manda parar, eu vou falando. Não, tá Mas certo. o irmão manda eu parar aí quando eu estiver falando Nós, demais. nós aqui, no CETADB, algum tempo atrás, já tem uns 6 para 7 anos, né? Nós baixamos a norma de que os funcionários meninos deveriam vir com a barba feita. Aí, quando foi no dia seguinte, os meninos que usavam barba, estavam tudo arrumadinho, os negocinhos assim, sabe? Aquele Tava negocinho, feita, né? um negocinho sem vergonha de nada, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, gente, vocês não me entenderam. Quando eu falei barba feita, é sem nada, assim, né? Sem nada. Passa a gilete, arranca tudo. Aí no outro dia a turma se aprumou. Mas eu achei o texto de Gênesis capítulo 41, porque José estava no calabouço, estava preso. Né? E lá no calabouço ele havia interpretado 2 sonhos. E por causa da interpretação e da ocorrência, conforme ele interpretou, ele foi chamado para estar diante de Faraó. E Gênesis capítulo 41, versículo 14, diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó, e Faraó, diante de Faraó, ele deu a interpretação do sonho. Pronto. Então, esse exemplo... Desculpa, irmão, vai... Sim, não é isso aí, é só essa leitura que eu queria fazer. Eu ia dizer que esse exemplo é interessante pelo seguinte: a Bíblia nos ensina muita coisa de várias maneiras. De maneira direta e de maneira indireta. De maneira normativa, né? E de maneira não normativa, mas por meio de exemplos. Então, você não vai encontrar na Bíblia, claro, norma. Você não vai encontrar na Bíblia ali Paulo ensinando, Jesus falando. Então, muita gente, por conta disso, fala assim, então, para que eu vou? Mas é isso que eu falo, aí você tem que pesar. Aí você tem que pesar. Por conta dessa sua rebeldia, desculpa usar esse termo, contra a barba, às vezes você está abrindo mão de coisas melhores, da palavra, da seriedade. Por exemplo, Assembleia, vou dar um exemplo de uma igreja aqui, porque é exemplo positivo. A Assembleia de Deus Seara, que eu estive lá esses dias. Uma igreja conservadora, uma igreja, ali você vê os obreiros, né, com aquela postura, terno, gravata, todos barbeados. Mas não é só isso. Alguém pode achar que isso é legalismo, mas não é só isso. Você vê a seriedade, você vê a reverência, você vê o temor a Deus, você vê o respeito à palavra, quando a palavra é pregada. Então, isso que você tem que pesar. Agora, você vai para um lugar onde todo mundo está à vontade, não usa ternos, tudo bem, é o costume deles. Mas tem palavra? Tem compromisso com a palavra? Ou é aquele oba-oba? Ou é aquela palavra para massagear o ego? Você é vencedor, não sei o quê, olha para o seu irmão, pega na mão. Isso aí, para mim, não serve. Então, eu prefiro 1000 vezes estar numa igreja séria, uma igreja ali, todo mundo engravatado, não tem problema. Eu me sinto bem porque ali tem compromisso com a palavra. Agora, o exemplo que o pastor Eco citou não é doutrina, mas é um bom exemplo. Quando José foi se apresentar diante do rei, ele se barbeou. Isso aí indica o quê? Que ele quis se apresentar da melhor maneira perante o rei. Ele estava ali com a barba grande e tal, e ele quis se barbear. Então, não deixa de ser um bom exemplo aí que fortalece aí ao que nós, conservadores, né, desse ponto de vista, defendemos. Muito bem, nós temos aqui um irmão, deixa eu voltar aqui que eu vou achar ele, o Daniel. Ele falou, os egípcios raspavam, mas eu rapava, né? Todo tipo de pelo. De fato, os egípcios raspavam. Então fica aí mais um negócio. Aí ele está seguindo uma tradição. Porque se os egípcios tinham esse costume, como ele ia se apresentar diante do faraó, não estando de acordo com o costume do lugar onde ele estava? Então eu acho que a palavra do nosso irmão Daniel fechou o repolho, né? O irmão Sete Lavique, o irmão está pegando o bonde andando, viu? Cuidado com esse tipo de interpretação fora de contexto. Não tem nada de legalismo aqui, não. A gente prega contra o legalismo.
Então, o seu comentário Tá tá fora, off, viu? tá fora do padrão. O seu comentário tá off. Com certeza. Souza, João Vitor Pereira de Souza, a questão dele é se é correto consagrar obreiro solteiro. Então, isso aí também tem a ver com tradição, tem a ver com o nosso perfil, mas tem, claro, amparo na Bíblia. Quando Paulo, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele diz lá, marido de uma mulher. Então não diz diretamente que tem que ser casado, mas quando fala marido de uma mulher, pressupõe-se que o camarada, para ser marido, claro, ele é casado, né? Então a gente parte desse pressuposto, a direção da igreja parte desse pressuposto, e de outros também, de que para aconselhar um casal, por exemplo, veja, é importante que seja casado, que tenha experiência na vida matrimonial, na educação dos filhos. O próprio apóstolo Paulo disse que o obreiro tem que saber cuidar bem da sua casa, porque aquele que não cuida bem da sua família terá cuidado da igreja de Deus. Então, tudo isso a gente vai construindo, tem um corpus. A doutrina não é baseada num texto isolado, é um corpus. Então, a gente vai analisando tudo isso e vai chegando à conclusão de que é bom, convém que o obreiro seja casado. Agora, existem excepcionalidades, existem exceções. A gente já disse aqui várias vezes que a exceção não inviabiliza a regra, pelo contrário, a exceção ela confirma a regra. Existe a exceção porque tem uma regra geral. Então a regra geral é de que o obreiro seja casado. Agora, há casos de pessoas que não têm vocação para casar. A gente tem um exemplo na história da Assembleia de Deus, que é Emílio Conde. Emílio Conde foi um grande escritor, era um ensinador, era um pregador, escreveu livros, escreveu a história da Assembleia de Deus, mas, segundo informações dos mais antigos, o próprio mestre Antônio Gilberto contava que quando falava com o irmão Emílio Conde, olha, o irmão precisa casar e tal, olha, foi irmã fulana, gosta do irmão, irmã Beltrana. Ele, não, meu irmão, esse negócio não é comigo, não. Ou seja, ele não tinha vocação. Então, quer dizer, uma pessoa assim, alguém dirá, não pode ser obreiro. Veja, aí também já seria extremismo, porque há pessoas que querem ter uma vida celibatária, é uma escolha, e nós temos o exemplo aí na igreja da maioria, se bem que por outros motivos, né, questão de patrimônio e tal, mas eles mantêm-se assim dessa maneira, né? Então a gente também não vê dificuldade em casos excepcionais, mas de maneira geral é importante que um obreiro oficial da igreja, né, especialmente, ele seja casado, seja marido de uma mulher e seja exemplo para os fiéis, tenha uma vida irrepreensível nesse sentido. E, como disse Paulo, trate bem a sua família, mantenha os seus filhos em sujeição, isto é, em obediência, que seja uma família exemplar. Claro que isso nem sempre é possível, porque os filhos também vão crescendo e alguns, infelizmente, se apartam do caminho dos pais. E alguém às vezes olha e fala assim, filho de fulano, não educou bem. Não é, nem sempre isso é verdade. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, mas isso não é algo que devemos entender como um determinismo, ali é um provérbio. Né? Você tem que interpretar provérbio de acordo com a modalidade, né? Provérbio é provérbio. Então, provérbio você tem que interpretar como provérbio. O que a Bíblia está dizendo ali é que quando, de maneira geral, quando a criança é bem instruída, ela dificilmente dará trabalho, mas pode acontecer, como a Bíblia menciona os próprios filhos de Samuel. Samuel era um homem temente a Deus. Samuel era um homem, a Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caíram por terra, mas os seus filhos foram chamados filhos de Belial. Por quê? Se desviaram do caminho dos pais. Então a gente não deve também julgar um ministro por causa dos filhos. Mas, em geral, quando
os filhos são bem educados, dificilmente eles vão sair da presença de Deus. E aí fica também fica a mensagem para os ministros, né? Que eles tenham cuidado com a sua família, com a sua vida. A Bíblia diz: tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Para ter cuidado da doutrina, você tem que ter cuidado de si também, né? Há obreiros que se lançam aí para fazer a obra, mas se esquece da família, não dão atenção para a família. O obreiro não dá atenção para a esposa, não é carinhoso, não é amoroso com a esposa, com os filhos, maltrata, é rude. Então isso vai gerando os laços de amor que devem permanecer na família, eles vão se afrouxando, vão se rompendo. Então isso não é bom. Então é importante que o obreiro, voltando agora para a pergunta, no caso o oficial, ele seja casado para dar um exemplo, para poder instruir também os casais. Imagina se uma irmã procura um obreiro, um pastor, e como que ele vai tratar dessa questão? Às vezes é difícil, né? Às vezes é uma questão de gabinete, porque é uma questão sensível, é uma questão íntima, e a mulher quer falar, mas nesse caso ela não vai falar com o homem, porque é uma situação muito constrangedora. O ideal é que, se o pastor precisar ouvir, que a esposa esteja junto. Ou talvez um caso tenha que a própria esposa ouça primeiro, para depois levar ao marido, né? Agora imagina uma irmã que tem uma questão íntima, uma questão do casal com seu marido, uma questão de intimidade, de relação sexual, por exemplo. Ela vai compartilhar, vai falar. Veja, isso é constrangedor. Então é importante que o obreiro ele seja casado até por isso, porque ele tem experiência, porque ele também pode chamar a sua esposa para ajudá-lo no aconselhamento. Em todos os sentidos, é aconselhável que o obreiro seja casado. Há casos excepcionais, mas mesmo nesses casos excepcionais, o obreiro também não tem condição de exercer todo tipo de trabalho. Eu citei Emílio Conde, mas Emílio Conde era um homem da palavra. Você não ouve falar que Emílio Conde foi líder de uma igreja. Talvez ele tenha sido, não conheço pormenores da vida de Emílio Conde. O que eu conheço dele é pelos livros. Mas quem conviveu com ele mais de perto talvez saiba de pormenores que eu não conheço. Mas até onde eu sei, ele não exerceu o seu pastorado, pelo menos por tempo longo, ele não teve condição de fazer isso, até pela sua condição. Então ele era um ministro da palavra, era um escritor, mas uma escolha que ele fez pela vocação que Deus lhe deu. E Paulo falou, cada um fique na vocação que foi chamado. Mas é aconselhável, de maneira geral, que o obreiro, o pastor, o evangelista, o presbítero, até o diácono, né, como oficial, que eles sejam casados. Maravilha. Tem um livro inclusive, daquele autor, fugiu o nome, acho que é João Pereira de Andrade Silva, né? Que escreveu um livro, Convém que o Bispo Seja Casado, que é um romance, é uma ficção pentecostal. Muito boa essa obra da CPAD, que eu li há muito tempo já. Na minha biblioteca, quando eu vou procurar, eu encontro esses livros antigos aí, e agora me veio à mente. João Pereira de Andrade Silva. Acho que é isso, né? João Pereira de Andrade. Maravilha. É um pioneiro também da nossa igreja. Pois bem, eu levantando aqui uma questão, pastor, dentro das excepcionalidades, nós podemos pegar o exemplo bíblico de Timóteo, que muito jovem foi separado por Paulo, foi companheiro de Paulo nas viagens, esteve, né, à frente de igreja, inclusive da própria igreja aos Coríntios. Paulo recomenda aos coríntios, né, que recebam Timóteo, e ele era de fato um moço muito jovem, né? Então, acho que é um dos exemplos, né? Um dos exemplos. E é interessante que Paulo diz para Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Aí a gente fica pensando, mas como assim? Paulo tem que... como se Timóteo poderia reagir e falar, Paulo, fala isso para os irmãos, vai falar para mim. O pessoal que está... Eles que não devem me desprezar. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Que Timóteo deveria se portar de tal modo... Que o fato dele ser jovem não interferisse no seu ministério.
Isso, para impor respeito, para ser uma pessoa séria, para ser uma pessoa que realmente produzisse frutos pelos quais ele fosse respeitado. É esse o sentido. Mas sempre tem um ou outro que vai se posicionar contra nós. Mas vai ficar isolado, porque Deus maior é aquele que está conosco, né? Maravilha. Pois bem, meu pastor, faltam 2 minutos para as 23 e nós vamos encerrar aqui. Lembrando que hoje nós lançamos a nossa campanha promocional para os cursos ministeriais do CETADB, não é? Que estão todos aqui, ó. O box, aplicação ministerial com 4 cursos. Esse aqui, deixa eu tirar aqui para os irmãos. Nós temos o curso de perguntas escatológicas, de autoria do pastor Ciro Zibordi, 101 respostas sobre escatologia. Curso para a formação de jovens pentecostais, também de autoria do pastor Ciro. Esse, um material excepcional para qualificação de jovens para o ministério. Este aqui, o curso de capelania, também o curso para a formação de obreiros. Esses são os módulos que nós vendemos separadamente, mas que também podem ser adquiridos através do box. Este aqui, o box da aplicação ministerial. Está aqui, esse é um dos módulos. Nós também temos o curso para a formação de educadores cristãos. Esse é um material lançado recentemente para a formação de professores, tanto para cursos de teologia, como para cursos ministeriais, cursos para a Escola Bíblica Dominical. Esse aqui lançado mais recente, né? A questão de 2 semanas, o pastor João Antônio esteve conosco, nós lançamos o curso Lar Cristão e a Vida Conjugal. Esse é curso para casais. São as modalidades de curso, além do discipulado cristão, que é discipulado para novos convertidos. Eu acabei, na minha organização, não trazendo nenhum dos módulos do curso de discipulado aqui para o estúdio, mas também disponibilizamos. Os irmãos podem conhecer a nossa promoção através do site do CETADB, cetadb.com.br. Pastor Ciro, as suas considerações finais, já agradecendo ao nosso povo que esteve conosco aqui. Quero agradecer a Deus aí e ao irmão pela oportunidade de participar dessa aula, dessa live aula, né? Live/aula número 134. 34, né? isso. 34. E a gente aqui, quem está chegando aqui talvez pela primeira vez, deve ter percebido que a gente tem uma maneira de abordar os assuntos, é uma maneira mais direta, que é live, né? Não tem como a gente entrar em pormenores, e às vezes a gente responde alguns comentários, e não nos tenham mal aí pela abordagem franca e direta. Nós não queremos ser deselegantes com ninguém, até porque a gente aqui está falando com leveza, até com um senso de humor, mas a gente responde, né? A gente responde. Então, fica aí a nossa... Vão nos desculpando de qualquer coisa, e a minha, no caso, se eu pareci rude, né? Mas não é essa a nossa intenção. A gente responde aí diretamente essas questões que são, veja bem, a gente preferiria, claro, estar falando aqui de assuntos doutrinários, pneumatologia, escatologia, teologia, esse é o assunto que a gente mais gosta. Mas a gente, por respeito ao nosso público, a gente trata dessas questões que são secundárias, mas que para muita gente é importante. Há pessoas que ainda estão presas. Muitas dúvidas a respeito disso, né? Muitas dúvidas, exatamente. Então foi o que eu quis dizer naquela resposta. A gente não é favorável ao legalismo, mas também nós temos que ter equilíbrio. Nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que os nossos irmãos que estão ligados a uma determinada tradição são legalistas. Isso aí também seria simplificar a questão de uma maneira e ser reducionista e também desprezar. Eu citei aqui alguns exemplos de igrejas que são igrejas vigorosas, né, que têm assim, um trabalho pujante para Deus e que mantém uma tradição, mantém um perfil. Nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que esses irmãos estão errados por conta de um costume, de algo aí que para nós é secundário, tá certo? Então é isso. Pastor Ecos, eu agradeço
ao irmão, que Deus abençoe o CETADB, nossa diretora, vice-diretora, que eu vi que ela entrou aí também, sempre participando, e o meu grupo aqui, não sabe como que é, tem aí os compromissos aí, aulas Com que estão certeza. fazendo, por isso que eles não entram, mas estão ouvindo aí, estão participando também de alguma maneira. Com certeza. Pastor Ciro, um abraço, saudação aí para a sua turma todinha, né? Irmã Júlia, também a sua esposa, irmã Luciana, o Senhor abençoe grandemente. E nós seguimos aqui, quarta-feira nós voltaremos para a nossa aula de número 135, seguindo com as questões que ficaram pendentes de hoje. Não é? Furar orelhas para brinco, para usar brinco, não é a mesma coisa que tatuagem? A cerveja caseira, podemos tomar? Feita pelos nossos irmãos italianos, olha aí. Chamar a igreja para fazer uma oração específica pela família, pelos enfermos, etc. Está errado usar esses termos? E por aí segue a nossa próxima aula de número 135. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Até mais, pastor Ciro. Amém.